de hoje, né? É um assunto delicado, mas precisa ser falado e falado claramente. Eu confesso aos irmãos, vamos orar, depois eu falo. Deus querido, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, eterno, bondoso, santo, verdadeiro, justo, fiel, perdoador, salvador, libertador, Deus cheio de graça, cheio de poder, de majestade, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido é o Senhor. Bendito és tu em todo o universo. Bendito és tu nas nossas vidas. Te glorificamos, Senhor. Te engrandecemos e te adoramos. E estamos aqui em espírito e em verdade, para prestar ao Senhor um culto racional, verdadeiro. Suplicamos que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o nosso culto. Suplicamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a entender, que o Senhor nos fortaleça a nos afastarmos todos os dias do mal, de toda a forma do mal, principalmente da mentira. Fala conosco. Ajuda-me, Senhor, a falar deste assunto que vamos abordar hoje de uma forma mais ampla. Ajuda-me a ser claro. E ajuda-me, Senhor, a me fazer compreender. Esta é a oração que eu faço, louvando, glorificando e agradecendo o Senhor. No nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, pessoal que nos ouve, eu confesso a vocês que este assunto sempre foi muito claro para mim, né? Mas eu não havia até então conseguido transmitir, eu confesso isso, eu sentia isso pelo menos, que eu não conseguia transmitir a clareza que eu tenho sobre este assunto. Mas eu imagino que a partir de agora, ou a partir de hoje, este assunto vai ser mais claro para você poder também orientar pessoas, falar, né? Olha, isso não é assim. Enfim, vamos abrir a Bíblia em duas passagens. Hoje nós vamos falar tatuagem. O que a Bíblia diz, né? Porque eu vou citar uma passagem bíblica sobre tatuagem. Eu creio que a única, não sei, talvez tenha alguma outra, mas eu não consegui achar. Mas depois eu vou trazer para você passagens relacionadas com essa, que vão lhe dar uma certeza, vão lhe dar uma segurança
né, bíblica sobre o assunto. Quem está pelo Facebook está vendo aí que a primeira passagem que eu vou ler é Levítico 19, versículo 28. Aliás, Levítico 19, 28. Abre aí, meu irmão, é lá minha irmã, é lá no comecinho da sua Bíblia. É um livro escrito por Moisés. Levítico 19, 28. E depois eu vou ler 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 20 ao 22. Né? Vamos lá, vamos ler para a gente começar a entender bem sobre o assunto tatuagem. Eu creio que é a melhor explicação possível neste momento. Levítico 19, 28 diz assim: pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Mas veja que esta passagem fala pelos mortos, quer dizer, pela tristeza de você ter perdido alguém, por aqueles que morreram. É muito específico, né? Mas Deus está mandando não fazer marca no corpo. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículos do 20 ao 22. Olha só. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritareis o Senhor. Somos nós mais fortes do que ele? Então, todas as vezes que ia falar deste assunto, e sempre falo, porque as pessoas sempre perdem, né, aonde a gente vai, nos grupos que a gente frequenta, igrejas, enfim. As pessoas sempre pedem, olha, fala sobre tatuagem, traz alguma coisa pra gente sobre tatuagem. E eu sempre falo, claro, sobre esta passagem, mas também, né, como disse aí, né, aquele que conhece a verdade e não chama a verdade de verdade é um assassino, né? Então, é claro que eu falo sobre esta passagem, mas eu explico, olha, esta passagem, ela fala de quando se perde alguém, né? Ela é bem específica, mas eu sempre dizia, eu gosto de ampliar, porque se Deus diz para eu não fazer isso pelos mortos, muito menos pelos vivos, né? Não posso fazer marca nenhuma no meu corpo, nem pelos mortos, nem pelos vivos. Existe no Velho Testamento, né, algumas coisas que eu digo que são verdades absolutas, que não são verdades específicas para o povo de Israel, né?
Guardar o sábado, por exemplo, é só para o povo de Israel. Algum tipo de comida é para o povo de Israel, né? Mas o Velho Testamento, ele traz princípios que Deus espera que o seu povo do mundo todo siga como exemplo. Eu creio. Por que eu creio? Já vou explicar por que creio. Que não fazer marcas no corpo é uma destas coisas, né? Porque a gente tem certeza que Deus proibiu isso para o povo da sua época. E será que isso se aplica nos dias de hoje? Será que esse não fazer marcas, você deve estar falando, não, você crê, mas será que hoje é pecado eu fazer uma tatuagem, colocar o nome de alguém, fazer uma coisa qualquer? Olha, eu creio que o cristão não pode pecar fazendo tatuagem. Mas por que eu creio? Eu creio porque esta passagem, ela não era para ser seguida somente pelos judeus, mas ela é para ser seguida por todo o povo de Deus, assim como a passagem que vem no capítulo, ou melhor, no versículo logo depois dela. Veja aí o versículo 29 de Levítico 19. Vamos ler? Você vê, olha como a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai, né? E às vezes precisa ler, parar, pensar. Então, o 28, o Deus diz assim: pelos mortos não dareis, não farei marcas, né? Na sua carne, enfim. Mas olha o que diz no versículo 29. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Ora, não existe, além desta passagem, passivo de erro, mas eu não achei nenhuma outra passagem onde Deus diz para a gente não entregar as nossas filhas para a prostituição. Eu só encontrei essa, né? Então, isto é uma verdade absoluta. Por quê? Porque nós não devemos fazê-lo, né? A gente não deve fazer marcas no nosso corpo e nem dar golpes no nosso corpo, porque Deus não quer desta forma, e nem devemos entregar as nossas filhas à prostituição. Não é? Você diz, não, pastor, mas aqui está só pelos mortos. Tudo bem. E você entrega a sua filha à prostituição, então? Você manda a sua filha se prostituir? Não. Veja bem, fazer marca no corpo não fareis marca alguma sobre vós. Não está separada aí por um ponto e vírgula? Né? A gente precisa saber ler também, né? Porque senão, se não souber ler, tem uns sinaizinhos aí que é para a gente ler. Deus está dizendo categoricamente que não queria que fizessem marca
alguma sobre o corpo deles, independente de ser pelos mortos ou não. Porque o versículo seguinte fala de gente viva. Gente morta não se prostitui. Então o contexto aqui diz daquilo que Deus não quer para nós. Por quê? Porque o povo de Deus, os salvos em Cristo, né? Eles não devem nunca se associar ou se identificar com coisas do mal. A Bíblia diz isso. Examinai tudo, retende o que é bom, ou o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Para você que diz que não posso julgar, então a Bíblia está errada. Efésios 5:11. E vai por aí afora, meu irmão, minha irmã. A gente não pode fazer nada que sirva de tropeço ou ofensa espiritual para uma outra pessoa. E outra, né? Se você for entrar na história da humanidade, você vai ver que tatuagem, né, é sempre associada ao paganismo, à idolatria, à rebelião, à imoralidade, a estilo de vida licencioso, à perversão, ao mundanismo, à sensualidade. Você vai entrar na história, você vai ver isso. Agora, alguém pode estar falando, mas peraí, se Deus está falando para não fazer marca nenhuma, e a perfuração nas orelhas não é uma marca no corpo? Né? Como fez Sara e Rebeca na Bíblia? Não. A perfuração das orelhas, ela tem mais um significado histórico e bíblico de algo ligado à escravatura. Mas não comunica nenhum ato pecaminoso. Então é aceitável. É diferente. Algo aceitável de algo proibido. Isso é uma questão de, né? A gente não pode. Sabe, eu como pastor, por exemplo, como é que eu poderia me apresentar para você com tatuagem no pescoço, no peito, nas costas, nas mãos? Não teria como, seria uma coisa assim, sabe, que não casa, não bate. Por quê? Porque a gente não pode servir de tropeço. Ah, pastor, mas não vou ser pastor. Eu só quero ser salvo.
Tudo bem, mas amanhã ou depois você vai pregar o evangelho para alguém, você vai evangelizar alguém. Ou como é que você vai dizer para o seu filho não fazer, sendo que você tem? Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Coríntios 10, 32. Existem muitas pessoas, muitos crentes verdadeiros, e até pessoas do mundo, né? Que veem a tatuagem como algo errado, pecaminoso, rebelde, né? Sabemos também, óbvio, que algumas pessoas fazem tatuagem nos seus corpos como algo sensual. O que as pessoas que olham para você tatuado, ou quando você olha para alguém que tem tatuagem, o que você pensa dessa pessoa? Sinceridade, não é para você responder para mim, não. Responde para você. Se a pessoa for cristã, por exemplo, o que você pensa quando você vê um sujeito desse todo tatuagem, todo cheio de tatuagem? Essa atitude de faço o que quero e não me importa o que os outros pensam, é uma atitude anticristã. E eu já ouvi muitos crentes falando isso. Eu faço o que eu quero, mas pouco me importa o que os outros estão pensando de mim. É uma atitude típica desta época de ignorância bíblica, ignorância da palavra de Deus e de falta de fé. Porque não é uma atitude de alguém que verdadeiramente ama a Deus. E você lê aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, sobre isso. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Está aqui na Bíblia. Ora, o corpo do cristão não pertence a si mesmo. O corpo do cristão é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tem gente que ainda está comunicando a aparência do mal. Todo dia a gente pede aqui, né? Eu peço, Senhor, livra-nos do mal, de toda forma do mal. Por exemplo só para você entender um pouco mais da coisa da tatuagem.
Daqui a pouquinho eu vou falar, olha, eu fiz tatuagem, mas eu não era convertido. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Antes que você pergunte, né? Calma, nós já vamos chegar lá, espera. O que você acha se um crente deve ir socialmente a um bar durante um happy hour? Por exemplo, mesmo que o crente, eu recebo opção de convites. Pastor, vamos lá com a gente, vai lá o pessoal, não sei o quê, vamos lá. A gente vai ficar conversando, tomando um refrigerante. Você não vai num lugar desse, né, com versículos bíblicos na mão. Não é verdade? Você não vai num lugar desse, né, falando de Bíblia, falando da palavra de Deus, porque você não deve ir num lugar desse. Porque não é um lugar para você estar. Não adianta você ir lá com um boné, né, com um versículo bíblico estampado no boné. Não adianta você ir num happy hour desse daí, com uma camiseta, só Jesus salva, e nas costas, Deus é fiel. O que vai mudar? Você está num ambiente que não é para você estar. Então, estes símbolos cristãos, naquele ambiente, são coisas questionáveis. Por quê? Porque o próprio mundo usa a figura da cruz, né? Quantos bandidos, assassinos, ladrões, salteadores, políticos corruptos andam com uma cruz? Mas não muda nada. Não é aquilo que você vai colocar que vai mudar você. A maioria das pessoas que fazem essas tatuagens, e eu conheço, gente. Ai. Uns fazem porque acham que com as tatuagens são mais livres, são mais da hora, bacanas, sei lá. Outras, principalmente as irmãs, as mulheres, fazem porque querem se sentir mais sensuais, borboletinha no pé, estrelinha não sei aonde. Parece que aquilo que Deus deu não é suficiente. Querem melhorar aquilo que Deus deu. Quer dizer, Deus dá um corpo para você cuidar. Você quer melhorar. Não, eu vou colocar uma estrela aqui que fica bom. O cristão, na verdade, ao invés de colocar uma tatuagem no seu corpo, que é um ato extremamente duvidoso e questionável para o cristão. Mas eu vou colocar aqui Jesus Cristo é o Senhor. Tudo bem, mas é um ato duvidoso e questionável.
Eu acho que o cristão, ao invés de colocar uma tatuagem, seja ela qual for, né, fora as aberrações de cristãos que tatuam cobra, dragões, né? Eu conheço alguns que são cristãos e eu converso com eles muito, né? Correndo o risco até de levar um peteleco um dia, porque são lutadores e tal. Eu digo, ó, para de mentir, porque não é Deus que está te ajudando a amassar a cara do outro. Para com isso. Né? Eu falo. É claro que tenho intimidade para falar isso, desta forma, inclusive. Né? Mas eu creio que o cristão, ao invés de tatuar o corpo, ele deveria viver para Cristo e glorificar a Deus no seu corpo. Fazer do seu corpo um sacrifício vivo. Porque tatuar é fácil. É só pagar lá, o sujeito vai lá e faz. Agora, fazer do corpo um sacrifício vivo para Deus, um sacrifício santo, um sacrifício agradável para Deus é difícil. Não adianta colocar lá só Jesus salva, tatuar uma Bíblia, tatuar sei lá o que aí, não muda nada. Entendeu? Nós temos é que colocar não tatuagem no corpo, mas colocar o corpo como um sacrifício santo e agradável para Deus, como está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E experimentarmos não a nossa vontade, mas a boa, santa e agradável vontade de Deus na nossa vida. Jesus teve uma tatuagem? Algum apóstolo? Existe alguma indicação bíblica que diz que algum apóstolo teve tatuagem? Ah, eu já sei que aí já vão entrar, né? Ó, pastor, mas lá no livro do Apocalipse, né? Fala sobre isso, pastor. Você tá, Apocalipse 19, né? Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chamava-se fiel e verdadeiro, julga a peleja com justiça e os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, estava vestido de veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Mas não estava tatuado, estava escrito. Escrito, não era tatuado. Não seja ridículo. Porque algumas pessoas beiram a coisa ridícula. Usar um versículo desse, como a pessoa já me enfrentou com um versículo desse. Olha aqui, não sei o quê. Irmão, usar um versículo desse para dizer que Jesus tem uma tatuagem, ou que, olha, que fala de tatuagem, é a mesma coisa que usar Malaquias 3,10 para pedir o dízimo. É o absurdo do absurdo. Jesus Cristo é sem pecado, é perfeito. Ele foi o único aqui na terra que cumpriu toda a lei. E jamais ele iria profanar o seu corpo ou dar um mau testemunho. Se Jesus tivesse uma tatuagem, ele teria quebrado esses mandamentos de Levítico e Deuteronômio. Ora! Porque assim, se ele tivesse uma tatuagem, ele não seria santo, não seria imaculado. E, portanto, ele não poderia ter morrido pelos nossos pecados. Todos nós estaríamos aí perdidos e
no caminho do inferno mesmo. O que está dizendo Apocalipse 19? Né? Só para você entender, porque já usaram isso aqui. Ah, pastor, mas tá, Jesus tem uma tatuagem aí, está escrito, olha. O livro do Apocalipse, meu irmão, minha irmã, descrevia e descreve eventos futuros. Né? Tem coisas no livro do Apocalipse que você vai interpretar de maneira literal. Mas o livro do Apocalipse, existem situações que você interpreta literalmente. Mas o livro do Apocalipse é cheio de simbologia que nós lutamos para interpretar corretamente pelo contexto. O Apocalipse está descrevendo a segunda vinda de Cristo, né? Derrotando as nações rebeldes. O que você precisa entender é o seguinte, que na época que foi escrito, é isso que você precisa entender. É esse tipo de entendimento histórico que falta. Né? Naquela época, um general guerreiro carregava uma espada na sua coxa. A espada estava na cintura, mas ela caía por sobre a coxa do general. E a espada de Jesus, meu irmão, minha irmã, será sempre a sua própria palavra. A Bíblia fala disso. Cristo vai destruir os seus inimigos com a sua espada. E qual que é a espada de Cristo? É a palavra. No seu manto e a sua coxa, quanto é a sua coxa, entende-se que está por cima da sua vestimenta, carregará as palavras Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isto é o brasão de Cristo. Isso não tem nada a ver com tatuagem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. As palavras estão escritas na parte da sua capa que cobria a coxa. E não está escrito tatuado, está escrito escrito. Não é? Olha só, presta atenção. Parece uma redundância o que eu estou falando aqui. Mas é para você entender. A Bíblia não diz que está escrito, que estava tatuado. A Bíblia diz que estava escrito. Estou usando um português louco aqui, mas para ver se dá para entender. Tatuagens, irmãos e irmãs, são coisas permanentes, né? Eu tenho uma pessoa conhecida que fez tatuagem e se arrependeu e a cabeça envelheceu, obviamente, né? E foi muito doloroso para tirar isso, custoso e doloroso. E não se retira totalmente a pele, né? Ela fica uma marca ali, fica uma cicatriz. Sem contar, meu irmão, minha irmã, que você pode pegar uma doença muito grave. Eu tenho uma família, agora eu estou falando aqui, eu lembrei, da filha de uma prima que perdeu a orelha por causa desse negócio de piercing. Infeccionou, deu sei lá o quê. Olha, tiveram que reconstruir a orelha dela através de plástica. Infecção. Fora doenças de sangue que se pode pegar, né?
Mas o nosso tempo está estourando e eu vou ter que pular um monte de coisa aqui. Você vai procurar um emprego? Com tatuagem é mais difícil. Muito mais difícil. Né? Agora, pastor, eu fiz tatuagem antes de me converter. Como é que faz? Bíblia. Não tem outro jeito. Se você colocou a sua fé em Cristo, verdadeiramente, Deus lhe perdoou. Deus lhe perdoou. Né? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Bíblia. Então, se você fez tatuagem, se converteu a Jesus verdadeiramente, se arrependeu, pediu perdão, você está perdoado, meu irmão. Você está perdoado. Olhe para frente, não faça mais, né? E viva para Cristo hoje. Você acha que Paulo perdeu as marcas que ele tinha na sua alma depois da sua conversão? Claro que não. Ele escreve. Você sabe, né, que Paulo foi um matador de cristãos e tal, né? Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos do 12 ao 14. Não dá para justificar, meu irmão, minha irmã, a sua tatuagem, ou a tatuagem de quem quer que seja, ou fazer parecer algo bonito. Mostre arrependimento por ter feito isso na sua vida e que isso faz parte da sua vida passada. Esconde, porque toda vergonha deve ser escondida. Procure, se você fez tatuagens antes da sua conversão, procure não ser causa de tropeço para jovens, para pessoas mais novas que você, né? Para que essas pessoas não te vejam exibindo algo do qual você já se arrependeu. Olha o que Jesus falou, que está lá em João, capítulo 3, versículo 11, na parte B. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Né? Não vai ficar exibindo, se vangloriando do que você já fez. Chama-se pecado acariciado. Pecado está perdoado, mas o sujeito fica lá, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Olha, não sei o quê. Vai e não peques mais. Carta de Judas 1:3 diz algo que eu digo todo dia aqui na abertura do programa e eu quero dizer agora para fechar essa pequena explanação sobre tatuagem. Judas 1:3. Amados,
procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas nos foi dada, ou que foi entregue aos santos. Vamos orar. Vamos orar, amados irmãos, queridas irmãs, tempo esgotando, espero que você tenha entendido, né? É um assunto delicado, porque é o que a Bíblia tem. A Bíblia não tem muito mais do que isso sobre esse assunto, né? Cabe a cada um de nós fazermos o julgamento. Então vamos orar para que Deus nos dê a graça do discernimento e a coragem para fazer o certo. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor nos orientou, nos ensinou, nos ajudou a entender, abriu um pouco mais o nosso entendimento sobre este assunto. Ajuda-nos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso. Sustenta-nos, Senhor, na Tua palavra. Sustenta-nos, Senhor, na Tua espada. Continua falando conosco. Fortalece-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Ajuda-nos a não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas andarmos nos caminhos do Senhor. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.